Olha, hoje talvez eu vá fazer um programa um pouco diferente, né? Eu vou passar aqui talvez 2 ou 3 reflexões, claro, né? Baseando-se na palavra de Deus. E eu gostaria muito que você prestasse atenção, você que nos acompanha. Talvez você está aí no seu comércio, mas fique atento, porque Deus ele sempre fala, mas a gente precisa estar disposto a ouvir a voz do Senhor. Tem gente que reclama, Deus nunca fala comigo. Imagina, Deus sempre fala, mas a gente precisa estar atento à voz do Espírito, né? E eu estou falando aqui da parte de Deus. Essa reflexão que eu vou deixar aqui para você é uma reflexão muito importante. Essa palavra tem o poder de mudar a sua vida, sabia? Porque hoje nós vivemos uma geração de cristãos que não tem colocado Deus como prioridade em sua vida, né? E aqui no livro do Êxodo, no capítulo 20, no versículo 3, tá? Vou ler só o versículo 3 aqui, o primeiro versículo como base. Êxodo, capítulo 20, versículo 3, está escrito assim: não terás outros deuses diante de mim. Este é o primeiro mandamento dos 10, né, que o Senhor deu para nós por meio de Moisés. E para você que acha que o Velho Testamento não se aplica para a igreja, deixa eu dizer algo para você. De fato, a igreja não pode usar o Velho Testamento como compêndio doutrinário. Toda a Bíblia é inspirada, de Gênesis a Apocalipse. Mas nós, como cristãos, vivemos debaixo da lei de Cristo, do Novo Testamento. No entanto, toda lei, todo mandamento de Deus que está no Velho Testamento e que se repete no Novo Testamento, também é para nós. E este mandamento aqui, não terás outros deuses diante de mim, é um dos muitos que também aparecem lá no Novo Testamento, que daqui a pouco eu vou estar lendo. E é por isso que esta palavra também é para mim, é para você. Não terás outros deuses diante de mim. Agora, se você fizer uma pesquisa dentro das igrejas evangélicas, eu duvido que você encontre uma única pessoa que vá declarar que está colocando outros deuses diante de Deus. Imagina você fazer uma pesquisa e perguntar assim para o cristão: olha, na tua opinião, você acha que tem colocado Deus acima de tudo, acima de todos? Imagina, com certeza, Deus para mim é o mais importante, né? Certamente todos os cristãos vão responder isso, mas francamente, irmãos, quantos de nós estamos colocando Deus em segundo, terceiro, quarto, quinto plano? Quantos de nós estamos levantando deuses, ídolos diante do Senhor? Eu sei que você está me ouvindo, está achando que ter deuses diante do Senhor, diante de Jesus, é você se inclinar, se prostrar diante de uma imagem de escultura, você às vezes confessar outros deuses com a tua boca, ou orar a outros deuses. Tudo isso também é uma forma de idolatria e é uma maneira também, né, de você, infelizmente, deixar Deus em segundo plano. Mas, querido irmão, querida irmã, presta atenção no que eu vou falar para você. E antes de eu falar, eu vou repetir o texto: não terás outros deuses diante de mim. Então, quantos de nós, muitas vezes, colocamos filhos, colocamos cônjuges, colocamos netos, colocamos trabalho, colocamos dinheiro, colocamos bens e até mesmo o ministério na frente de Deus? Quantos de nós? Quantos de nós? Só que infelizmente a gente não reconhece. A gente não reconhece. Então, isso aqui é um mandamento
E mandamento é uma ordem de Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Deus, Ele não aceita. Deus, Ele não aceita ser o segundo na minha vida, na sua vida. Ele não aceita. E quando a gente coloca algo ou alguém na frente de Deus e Ele vê, a gente pode, nós como cristãos, podemos dizer que não, mas Deus conhece o nosso coração. E quando Ele vê um Isaac no nosso coração, um Deus, irmãos, muitas vezes Ele cobra, como Ele cobrou Abraão. Porque quando você lê em Gênesis, aqui no capítulo 22, que Deus olhou para Abraão, né? E Ele disse aqui, olha, Ele disse, Abraão, toma o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra do Moriá e oferece ali em holocausto. Você sabe que Deus, Ele nunca aprovou sacrifício humano. Muito pelo contrário, Deus abomina. As nações que foram destruídas lá no Antigo Testamento foi justamente por conta desta conduta impiedosa, né, horrenda, né, de sacrificar seres humanos. Então Deus não aprova. Agora, qual é aqui, se você for depois ler o texto, eu não estou nem falando sobre ser uma tipologia de Cristo sendo crucificado por nós na cruz. Eu nem vou entrar nesse método. Mas qual que é a lição? A lição é que Deus falava com Abraão. E Abraão tinha Deus como prioridade na vida dele, como primeiro na vida dele. Mas depois que Isaac nasceu, infelizmente, ele colocou Isaac na frente de Deus. E por isso que Deus falou, Abraão, pega o teu filho, o teu único filho a quem amas. Olha só, a quem amas. Este a quem amas é tipo assim, a quem você ama mais do que tudo. E nós precisamos ter cuidado, meus irmãos, porque muitos neste dia, eu repito, têm colocado deuses, ídolos no seu coração como prioridade, em primeiro lugar. Em primeiro lugar. E quando a gente vai lá para o Novo Testamento, em Mateus capítulo 22, alguém perguntou para Jesus qual era o grande mandamento, talvez o maior mandamento. E em Mateus 22, 37, Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. Irmão, irmã, na vida de um cristão, de um homem, de uma mulher de Deus, Deus não pode ocupar o segundo e o terceiro lugar. Você, nós precisamos examinar o nosso coração e ver se realmente Deus está ocupando o primeiro lugar das nossas vidas. Porque quantas vezes, irmãos, nós deixamos, por exemplo, de servir Jesus, de cultuar Jesus, de trabalhar na obra de Jesus por conta de algo ou alguém que apareceu em nossas vidas. Às vezes uma bênção, entre aspas, que a gente entende que Deus nos deu, mas essa bênção se tornou um ídolo. Por exemplo, já viu aquele homem ou aquela mulher que antes de casar era uma pessoa santa, era uma pessoa muito devota, era uma pessoa muito entregue, dedicada à obra de Deus, mas depois que casou, a obra de Deus passou não mais ser prioridade. Deus não é mais prioridade. Aquele homem, aquela mulher, aquele casal que eram dedicados a Deus, servia ao Senhor, mas depois que teve um filho, tudo acabou. Entregou o ministério porque agora não tem mais tempo, porque precisa ter mais tempo para o filho, e Deus, Ele vai ficando para segundo plano. E nós precisamos tomar muito cuidado, porque eu repito, nós somos a geração que tem colocado Deus em segundo plano. Quando você conversa com tantos cristãos, começando por pastores que estão em cima dos púlpitos, e eles falam: olha, eu não tenho mais tempo para orar, eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Você sabe o que eles estão dizendo? Em outras palavras, eu não tenho mais tempo para Deus porque Ele não é prioridade na minha vida. Simples assim. Porque uma pessoa que vive se justificando a falta de comunhão com Deus, de oração, de Bíblia, porque não tem tempo, é porque ela já está atestando, ela está assinando o atestado ali de que Deus não é mais prioridade na vida dela.
E eu pergunto para você, quem tem ocupado o primeiro lugar na tua vida? É Deus realmente? Ou será que são os teus bens, é o teu trabalho, é o teu esposo, são os teus filhos, é o teu neto? Eu vejo isso na igreja local que a gente congrega. As pessoas não percebem isso. As pessoas não percebem. Então, esses dias mesmo eu percebi uma pessoa preciosa que recebeu uma grande bênção de Deus. Eu não vou nem falar o que é, porque eu não quero expor ninguém, por favor, né? Mas é uma grande bênção e não tem como não dizer que não é bênção e que não é de Deus. Só que depois que essa pessoa recebeu isto, esse casal, ela começou a se envolver tanto com essa bênção que a vida ministerial dela, olha, em poucos meses mudou radicalmente. A pessoa não é a mesma, ela não está mais presente como ela estava, ela já não é mais dedicada como ela era, ela já não é mais presente como ela era, né? E aí, se você vai conversar com a pessoa, imagina, pastor, imagina, Deus é o primeiro lugar. Não é. O Isaac, ele foi levantado no coração. E meu irmão, minha irmã, quantas vezes, eu repito, o Papai do Céu nos abençoa e nós pegamos a bênção que Ele nos concede, infelizmente nós colocamos em primeiro lugar e isso se torna um ídolo. E está escrito lá no profeta Isaías, né, capítulo 42, versículo 8, o Senhor, aliás, deixa eu ler o texto na íntegra, que é melhor do que eu ficar citando, né? Isaías 42, 8, olha o que está escrito: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória a outrem não o darei, e nem o meu louvor às imagens de escultura. Deus não divide a glória dele com ninguém, meu querido irmão, porque se você é daquele, com todo respeito, que insiste em colocar algo ou alguém diante de Deus, Ele vai te pedir o Isaac. E às vezes dói, mas Ele vai te pedir porque Ele te ama. É por isso que a Bíblia fala que Ele repreende e castiga a todos quanto amam. Então, a pergunta para você, para mim, para nós nesta reflexão é: será que não há nenhum ídolo, algum Deus no teu coração que tem tomado o lugar do Senhor Jesus? Não terás outros deuses diante de mim. Pastor, mas que é isso, pastor? A gente tem que amar a família. Eu não estou dizendo que você não tem que amar a família. Eu não estou dizendo que você não tem que amar a sua esposa, os seus filhos. Irmãos, eu falo de Deus na presença dEle, com toda a minha sinceridade de coração, não para te impressionar. E Ele sabe que Ele está aqui. Quantas vezes eu oro e falo: Deus, eu amo os meus filhos, mas não mais do que o Senhor. Eu amo a minha esposa, mas não mais do que o Senhor. Então, uma vez eu ouvi um pastor naquelas, sei lá como chama, podcast, sei lá se é isso o nome, né? Eu sou tão ruim para essas coisas. É isso, né, André? Sem querer eu acertei, né? E eles estavam ali, pastores famosos, porque às vezes a gente quer falar as coisas para agradar as pessoas, para impressionar as pessoas. E ele falou: olha, família é tudo, família tem que ocupar o primeiro lugar. Então, se o meu filho, por exemplo, falar: pai, eu não quero mais você no ministério, nós precisamos deixar a igreja, viver a nossa vida. Cara, eu na hora eu saio do ministério, eu vou cuidar do meu filho. Eu falei: como que é? Será que eu estou ouvindo certo? Será que eu estou com problema aqui no meu ouvido? Irmãos, eu amo a minha esposa, eu amo os meus filhos, amo a minha família, mas eu amo Jesus e a obra de Deus acima de todos eles, porque quem me deu a esposa que eu tenho, os filhos que eu tenho, foi Jesus, e jamais eu quero colocá-los à frente da obra de Deus. Então, a minha ideia é a seguinte, a minha resolução: eu tenho que cumprir com o meu papel de esposo, amar a minha esposa, cuidar da minha esposa. Eu tenho que cumprir com a minha missão de pai, honrar os meus filhos, deixar um legado para eles, respeitá-los. Agora, dos meus filhos, da minha esposa, chegar para mim e falar: você tem que escolher entre eu e o ministério. Eu falo: tchau,
eu te amo, vou continuar orando e creio na promessa de Deus, mas eu não vou abandonar a missão que Deus me deu. Eu não vou abandonar o reino de Deus. Pastor, mas isso aí é um absurdo que o senhor está falando. A família tem que estar acima de tudo. Quem disse isso para você? São os pregadores modernos, não são, que estão dizendo isso? Porque eu já preguei isso, que eu aprendi também como você. Não, a primeira é a família, depois é o ministério, depois é a igreja. Primeiro é Deus. E Deus envolve o evangelho, Deus envolve o seu reino e Deus envolve sua igreja, que é o teu corpo. Então deixa eu ler para vocês aqui, para você não ficar escandalizado. Em Mateus, aqui no capítulo 10, Jesus ele disse assim, ele disse aqui no capítulo 10, ele envia aqui os 12 apóstolos numa missão, e ele dá muitas instruções. E quando chega aqui no versículo de número, vamos lá, no versículo de número 30, deixa eu achar para vocês aqui, queridos. Deixa eu achar. Está aqui, ó, no versículo de número 34 em diante, tá? Mas eu vou ler só o versículo 37. Presta atenção. Presta atenção no que está escrito aqui em Mateus 10, 37. São palavras de Jesus. Ele disse assim: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Simples assim. Se eu amo o meu filho, minha filha, minha esposa, meu pai, minha mãe, mais do que Jesus, eu não sou digno dele. Ah, pastor, mas aí a Bíblia está falando sobre Jesus. Vamos ler outra referência? Vamos aqui, Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, no versículo de número 29. Está escrito assim, aliás, eu vou ler o versículo 28, aonde está escrito: então Pedro começou a dizer-lhe, né, para Jesus: nós tudo deixamos e te seguimos. Porque literalmente Pedro deixou. Ele não é como a Igreja Católica Romana prega, com todo o respeito, de que ele se divorciou e ele viveu agora, foi o primeiro Papa da Igreja Católica Romana. Isso não é verdade, com todo o respeito, tá? Não estou pregando religião, mas isto não existe. A Bíblia fala, Paulo escrevendo aos Coríntios e falando de Cefas, de Pedro e de sua esposa, né? Eu não tenho direito, quando Paulo está defendendo, né, os direitos apostólicos, Paulo ele fala aos Coríntios: eu também não tenho direito de levar uma esposa do meu lado como Pedro, como Cefas. Então isso aí, com todo respeito, né, apenas um meio da Igreja Católica Romana sustentar de que Pedro é o primeiro Papa, né? E como eles pregam que o Papa não pode casar, então o Pedro era casado, e isso não tem como contestar, porque a Bíblia fala que Jesus curou a sogra de Pedro, mas então eles dizem que Pedro depois ele se divorciou da mulher. Isso não é bíblico, ok? Não é bíblico. Mas Pedro, ele disse que nós tudo deixamos e te seguimos. O que Pedro quer dizer aqui para Jesus, assim, tudo deixamos? Será que ele abandonou os filhos? Ele abandonou a esposa? Não. Ele simplesmente priorizou Jesus e o ministério e a missão que ele recebeu. É claro que ele continuou casado e é claro que ele continuou constituindo a família, porque a família é a primeira instituição de Deus. Só que olha o que Jesus responde no versículo 29. Respondeu Jesus: em verdade vos digo que ninguém que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, tá? Bens, dinheiros, por amor de quem? De mim e do Evangelho. De mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já no presente, em casas, irmãos, irmãs, filhos, campos, com perseguições, e no mundo por vir, a vida eterna. Então está aqui. São palavras, e eu poderia ler tantas outras, aonde Jesus ele nos ensina que nada e ninguém pode ocupar o primeiro lugar
em nossas vidas. Nada e ninguém pode disputar com o Senhor Deus, com o Evangelho, com o reino de Deus em nossas vidas. Então, você precisa tomar muito cuidado. Quem tem ocupado o primeiro lugar no teu coração? Será que realmente é Deus, Jesus, o reino de Deus, o Evangelho? Importante, meu irmão, a gente honrar a família, a gente cumprir com a nossa missão de pai, de mãe, de esposo, de filho, ok? Mas jamais colocar família, colocar pai, colocar mãe, colocar esposa à frente de Deus. Esses dias a minha esposa é uma guerreira. Ela nem está ouvindo o que eu estou falando aqui, que ela não está no ar, então eu não estou aqui para jogar confete nela. Mas minha esposa é uma guerreira. Eu falo para as pessoas, minha esposa não é só mulher de pastor, minha esposa é uma pastora, é uma mulher que serve, é uma mulher dedicada, é uma mulher que tem um amor pelas almas que é incrível, pela igreja, pela obra. Mas a gente tem passado algumas lutas na igreja com os irmãos, tá? Esses dias ela estava realmente esgotada, estava muito triste, e eu falei, filha, e teve uma irmã dela que fez uma cirurgia na cidade de origem dela lá. Eu falei, vai lá cuidar da tua irmã, passa um tempo lá com os teus parentes para você tirar. E ela foi, ok? Mas jamais, irmãos, eu vou falar negativo sobre a igreja, vou abandonar a obra, porque as pessoas estão fazendo. Imagina, Jesus ele tem que ocupar o primeiro lugar em nossas vidas. E essa é uma reflexão, querido irmão, querida irmã. O que tem ocupado o primeiro lugar na sua vida? O que tem ocupado? O que você tem feito com as bênçãos que Deus tem dado para você? Você tem honrado Jesus com essas bênçãos, ou você tem feito dessas bênçãos ídolos na sua vida? Amado mais as coisas que Deus te deu do que o Deus que te deu as coisas. Deus me deu uma neta, disse isto ontem aqui à tarde. 8 meses minha neta completou agora dia 9. E as pessoas falavam, André, e é verdade, o amor que a gente tem pelos netos parece que é um amor maior do que a gente tem para os filhos. E se você não vigiar, você faz um Deus mesmo, um neto. Você fica assim, babando, né? É incrível. E eu falo para Jesus, eu falo, Senhor, nunca permita que eu tire os olhos do Senhor. Minha neta é um presente que o Senhor me deu, mas jamais que ela venha ocupar o teu lugar na minha vida, primeiro lugar na minha vida. Jamais que ela venha atrapalhar eu de servir ao Senhor no ministério. E eu falo para você, o que você tem feito com as bênçãos que Deus tem te dado? Você tem honrado Jesus com elas? Ou será que você tem levantado ídolos na sua vida? O que você tem feito com esse trabalho que Deus te deu? Você tem honrado o Senhor com o trabalho? Honrado o Senhor com os dízimos? Não negociado a sua presença nos cultos, o seu ministério? Ou será que agora você já não pode mais ir para a igreja? Você está abandonando o ministério porque agora você tem um trabalho e foi Deus que te deu. A minha esposa, ela é muito franca, como eu, né? Esses dias mesmo, a pessoa chegou lá na igreja e falou, Deus me deu uma porta de trabalho que eu tanto queria, só que a pessoa nunca mais foi para a igreja, casamento dá daquele jeito. Eu falei, sério que Deus que te deu isso aí? Deus ia dar para você algo que ia te tirar da igreja, ia tirar a tua comunhão, que você estava indo tão bem com Deus, que agora está até prejudicando o teu esposo. E tem gente que não enxerga isso e fica bravo. Imagina, estou ganhando bem. Você acha mesmo? Deixa eu ler para você algo. Era só uma reflexão, mas virou uma pregação de novo, né, Andréia? Mas o Espírito Santo que vai conduzindo. Lucas capítulo 14, a gente vai lembrando aqui, Jesus contou essa parábola, que é uma das parábolas mais belas, lindas, pelo menos na minha opinião, de que Jesus contou. E ele contou essa parábola aqui em Lucas 14, a partir do versículo 16, sobre a grande ceia. E está escrito assim, Jesus respondeu, certo homem deu uma grande ceia e convidou muitas pessoas. Só que na hora da ceia mandou o servo dizer aos convidados, vinde, pois tudo está pronto. Então você vê, Deus tem tudo preparado para mim e para você. E Ele nos convida. Só que olha que triste, gente, olha que triste. Jesus falou, tudo está pronto. Eu já preparei tudo. Só que versículo 18, todos
Porém, a uma começaram a dar o quê? Desculpas. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço-me que desculpes. Eu pergunto para você, comprar um campo, comprar uma casa, comprar um carro novo, comprar um apartamento, comprar um rancho, isto é bênção, sim ou não? É bênção. Papai do céu me abençoou com o rancho, com a casa, Papai do céu te abençoou, quer dizer, se Ele te abençoou você com um apartamento, Ele te abençoou, isso é bênção, glória a Deus. Agora, o que você tem feito com as bênçãos de Deus? Porque essa primeira pessoa aqui é uma parábola que Jesus está contando, só que ele já não pôde ir para o banquete, porque ele tinha comprado um campo. A resposta dele deveria ser: opa, o rei me convida para um banquete. Depois eu vou ver o campo. Depois eu vou ver. Agora eu vou desfrutar da presença do rei. A propósito, foi ele que me deu o campo. Mas não foi isso, ele deu uma desculpa. Irmãos, parando aqui um pouquinho, eu fico imaginando, nós somos muito bons para dar desculpa para os nossos pastores, para a nossa liderança. Mas e o dia que nós estivermos diante de Jesus? Que Ele vê tudo, Ele conhece tudo. Então você às vezes fala: querido, olha, você não pode assumir uma célula, você não pode cuidar de uma pessoa, você não pode ajudar no dia. Eu não posso, porque é isso. Ok, ninguém é obrigado a nada. Mas e Deus? O que a gente vai falar para Deus um dia, quando a gente estiver diante dele? E esse homem, a Bíblia fala que deu uma desculpa: olha, eu comprei um campo, eu preciso ir vê-lo. Tudo bem, vamos convidar outro. Versículo 19. Mas o outro disse: olha, eu comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-lo. Peço que me desculpes. A desculpa do outro: esse é trabalho. Olha, comprei um material de primeira aí para minha empresa e agora eu preciso testá-lo, eu preciso lá ver. Por favor, fala para o rei lá que eu sei que ele já preparou o banquete, que está tudo pronto, mas hoje não vou para o culto não vou para o banquete não. Fala para ele que aquelas 5 juntas de boi que ele me abençoou lá, tremendo, mas eu preciso lá experimentar. Irmãos, quantos de nós somos assim? Deus nos abençoa, abre porta, a gente ora, a gente jejua, a gente faz campanha, a gente chora e Deus abençoa. E depois a gente pega a bênção e coloca como um ídolo no nosso coração. Foi o que aconteceu aqui. Olha o outro, versículo 20. Não, então convida outro, porque está tudo preparado. Por favor, convida outro. Versículo 20. O outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Qual que é o problema do outro? Casamento. Casamento é bom? Eu acho que é bom. Como o trabalho é bom, como os bens são bons e como tudo isto é bênção de Deus para as nossas vidas. Agora eu repito, o que a gente está fazendo com as bênçãos de Deus? Nós estamos honrando o Deus das bênçãos ou nós estamos fazendo das bênçãos de Deus ídolos, deuses que estão ocupando o primeiro lugar em nosso coração? Então o cara fala para o rei lá: eu sei que ele preparou um banquete, eu sei que está tudo pronto, mas eu casei-me, por isso eu não posso ir. Ou seja, o meu casamento é prioridade. Como eu falei há pouco, a minha família é prioridade. Quantos estão assim? Quantos? Antes de casar, era um homem e uma mulher extremamente dedicada à obra de Deus, piedoso, envolvido. Depois do casamento, já não tem mais tempo. Quantos são assim? Antes de ter filhos, gente, eu estou falando de coisas que eu vivo na minha vida, no ministério. Eu vejo isso acontecendo na igreja que eu congrego. Gente que chorava, que pedia para Deus: me dê um filho. Deus deu o filho. A pessoa nunca mais foi a mesma na obra de Deus. Antes era dedicada, era entregue, estava presente, agora não tenho mais tempo. Casei-me, agora tenho um filho. Peça para ele que me desculpe. Você pode dar essa desculpa para o teu pastor, para o teu líder, só que um dia, você vai estar diante de Deus, como eu vou estar, como um cristão, como pastor. E aí, meu irmão, nós vamos estar diante daquele que conhece o nosso coração. E olha só, voltando aquele servo, contou essas coisas a seu senhor. Então o servo volta e fala: olha, meu rei,
Meu senhor, eu convidei, mas um disse que tinha comprado um campo e ele precisava ver aquele campo. O outro disse que comprou algumas juntas de bois e precisava ali experimentar, estava envolvido no trabalho. Outro disse que o negócio era família, que casou, que precisava curtir. Infelizmente, nenhum deles quiseram vir. Olha só o que a Bíblia fala, queridos. Olha o que a Bíblia fala. Então o dono da casa, o Senhor, o rei, que aqui na parábola simboliza Jesus, ele ficou indignado e disse ao seu servo: saí depressa pelas ruas e bairros das cidades e traz aqui os pobres, os aleijados, os cegos, os mancos. Disse o servo: Senhor, está feito como mandaste, mas ainda há um lugar. Então disse o Senhor ao servo: saí pelos caminhos e valados e força-os a entrar para que a minha casa se encha. Eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará o meu banquete. É muito triste, mas muitos estão trocando o banquete que Deus tem preparado por conta dos bens, porque agora os bens, as bênçãos que Deus deu, se formou um ídolo no coração dessa pessoa. E essa é uma palavra para você olhar para dentro do teu coração. Quem tem ocupado o primeiro lugar no seu coração? Será que realmente é Deus? É Jesus? Ou é o teu filho, teu neto, o teu trabalho, o teu dinheiro, o teu ministério? Tem gente que não tem mais tempo para Deus. Gente, eu li um livro que eu estava tão contente lendo esse livro, que quando eu cheguei numa página eu fiquei muito triste. Eu não vou citar o autor do livro, não quero denegrir ninguém, por favor, mas o camarada, né, de uma igreja muito grande fora do Brasil, e ele escreveu no livro que no começo do ministério ele acordava cedo, ele buscava e ele tirava muito tempo com Deus, só que depois, como agora a igreja é muito grande, ele é muito requisitado e ele tem que viajar muito, ele já não tem mais tempo para orar. E ele escreve isso no livro, ele fala assim: porque agora também eu já passei de nível, então eu já tenho a minha comunhão com Deus constantemente, então eu já não tenho mais esse tempo, né? Então eu já não preciso de todo aquele tempo que eu tinha no começo do ministério. Eu falei: como assim, gente? Em outras palavras, né? Me tornei um profissional do púlpito. Agora eu já sou alguém experiente na arte de pregar, de palestrar. E quantos de nós somos assim, queridos? Que colocamos também o ministério como um Deus. Passávamos tempos na presença de Jesus, mas agora o ministério cresceu. Sou conhecido, não tenho mais tempo para Deus, porque o ministério também se tornou um ídolo. É por isso, queridos irmãos, nós começamos apenas como uma reflexão, usando como base o texto de Êxodo 20, versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. Deus, mandamento dele. É por isso que nós precisamos cuidar. Precisamos tomar cuidado para que não venhamos levantar deuses, ídolos no nosso coração. Faça uma resolução. Faça uma resolução, fala: Deus, eu não quero nada, absolutamente nada, que venha ocupar o primeiro lugar no meu coração. Nunca permita, Pai, que eu venha levantar deuses, ídolos no meu coração. E só para me encerrar aqui, irmãos, que já foi quase meu horário, depois a gente vai para o intervalo, mas quando João escreve a sua primeira carta, deixa eu ler aqui para você, um versículo tão curtinho, mas tão poderoso. E considera que João, inspirado pelo Espírito, ele estava escrevendo para a igreja, para o povo de Deus, para a gente que conhecia Jesus. 1 de João 5, versículo 21, ele escreveu: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Como assim? Como que o crente pode ter ídolo? Mas ele está escrevendo: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Cuidado com os ídolos. Não faça da sua família um ídolo que vá adiante de Deus. Não faça dos teus filhos, do teu casamento, do teu esposo. Não faça do seu dinheiro, dos seus bens, do seu ministério, um ídolo que vá diante de Deus. Porque um dia Deus pode pedir para você, como pediu o Isaac de Abraão:
E, meu irmão, é doloroso. É doloroso quando a gente tem que chegar neste ponto. Amém? Vamos por um